Bom, vamos então passar por aqui. A gente vai. Agora, esse gráfico a gente mostra a distribuição aí da receita ao longo dos anos, né? Então, a gente tem aqui em cima, na parte de cima, essa distribuição em percentual, a barra completa 100% em todos os anos, e aqui embaixo, em valores absolutos. O que a gente consegue ver, Fernando, a gente falou que o Ceará cresceu em quase todas as frentes. A gente vê aqui um aumento aqui na venda de jogadores, nessa participação da receita, e também um aumento da transmissão e cotas de participação, né? Quando a gente pega a distribuição como um todo. Isso. Os clubes do Ceará, os clubes do Nordeste, eles têm sempre um engajamento de torcida muito grande, né? Mas os clubes têm fases na vida deles, né? Então, por exemplo, quando você é um clube que vem de uma divisão inferior e aí você começa a se estabelecer na Série a participação de cota de TV ela sempre cresce, né? Não tem jeito, ela cresce, ela vai tomando uma proporção maior, né? Na verdade, você sobe para isso, né? E aí você passa a ter receitas por participações, né? Em campeonatos as suas receitas ficam maiores, e principalmente a receita de transmissão, que é o fato da primeira divisão, ela muda completamente a vida do clube, né? Então é natural que esse percentual ele vá ampliando no período, né? Quando o clube vai, estabiliza e começa a crescer a sua receita, aí a distribuição começa a se tornar mais, por exemplo, o Fortaleza, o Ceará, né, ele não tinha tradição de venda de jogadores. Esse ano já foi um valor considerável. Uma receita com venda de jogador superior à do Vasco, que é um clube historicamente revelador, né? Então, na verdade, você vai aumentando essas receitas e vai equilibrando um pouco. Sempre é bom não depender demais de um tipo de receita, né? Sempre é bom você caminhar para isso. E os clubes do Ceará, eles têm um engajamento do torcedor muito grande, né? A parte de sócio-torcedor é pesada, a parte de match day, né, em geral, né, sócio-torcedor e bilheteria sempre é muito forte. Legal, então vamos mostrar aqui o crescimento do Ceará. A gente falou que cresceu em quase todas as frentes. Primeiro, esse gráfico é um comparativo com o ano passado, então o clube cresceu 21 milhões em transmissão mais cota de participação, 8 milhões em venda de jogadores, 5 milhões em match day, que é sócio mais bilheteria. Outras receitas se manteve, caiu 1 milhão aí em marketing mais comercial. O crescimento, quando a gente compara com 2014, também ele é quase a mesma proporção, exceto que em marketing comercial cresceu também, mas aí a gente vê o que o Fernando falava, né? Esse aumento aí em transmissão e cotas de participação, que também tem tudo a ver com a questão aí da volta à Série A, né, Fernando? Que você dizia. Você falou também, Fernando, sobre a participação do torcedor, é esse gráfico aqui, né? Se você puder explicar para o pessoal como ele funciona. Exatamente. Esse gráfico aí, ele mostra a evolução da receita que vem diretamente do bolso do torcedor, tá? Que é muito significativa para esses clubes do Nordeste, né? Que tem um nível de engajamento muito grande. 40 milhões da receita do Ceará, dos 98, 40% do total, vem do bolso do torcedor, quer dizer, são aquelas receitas. Isso é bilheteria, isso é sócio-torcedor, isso é pay-per-view, isso é venda de produtos, royalties, né, licenciamento da marca em si, né, e no caso do Ceará é um número significativo, né, são 35% do total da receita, 39 milhões de reais. E você pode ver que esse é um percentual que já foi até maior, já foi até 63 milhões, por que ele cai? Você repara o seguinte, o gráfico de cima cai, o gráfico de baixo sobe. Você vai aumentando o teu valor, né, desse tipo de receita, ele aumenta com o tempo, mas a participação dela diminui. Por quê? Porque no meio do caminho, à medida que você vai mudando de divisão e você vai aumentando a tua receita, outras receitas começam a entrar na conta. Receita com participação, cotas de participação em campeonatos,
receita de transmissão toma um nível, você estrutura, começa a investir na base, aí você começa a ter retorno de venda de jogador, né? Então outras contas vão... Então isso aqui é legal, na verdade o percentual ele vai caindo, mas a receita vai aumentando, né? Eu diria que é o melhor dos mundos aí, no caso. A gente viu muitos clubes, né, acontecer isso, pelo menos os que a gente analisou até agora. Aqui no relatório, a gente passa por todas essas receitas, então vocês acessem aí no site e acompanhem, mas vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre despesa, né? A gente viu um crescimento em receita com a volta do clube à Série A, a gente consegue ver praticamente a mesma curva aí, né, Fernando, de crescimento quando o clube volta para a primeira divisão. De 2017, quando o clube tinha 29 milhões de despesas, ele sobe para 62 em 2018 e 92 em 2019, tem a ver também com um maior investimento para a disputa de uma competição em que o nível técnico é muito maior, né? Você vê a diferença, né, Munir? O clube que não tem endividamento, ele está numa vantagem muito interessante, porque qualquer aumento que você tenha de receita, você pode derivar a maior parte deles diretamente para o futebol. Clube que está enforcado, se você tem uma venda, um aumento de receita, os teus credores te consomem imediatamente, né? Você está sempre correndo atrás do rabo, enxugando gelo, você está sempre um passo atrás, né? Então, um clube que aumentou 50% a receita, aumentou 50% a despesa. Beleza, entendeu? Está tudo dentro do previsto. Não piorou não comprometeu a sua solidez financeira e teve mais dinheiro para investir no futebol, para investir de maneira geral, né, no clube. Os investimentos aconteceram em infraestrutura, aconteceram no departamento de futebol, em base, né? O clube efetivamente pôde fazer isso porque não tem que pegar 10% do orçamento para, por exemplo, pagar juros de dívida. Entendeu? Esse é o grande problema que eu bato aqui, cara, insistentemente, né? Quer dizer, recursos que aí, não, mas isso aí não vira perda de caixa no momento. Sempre vira, porque você está sempre tendo que administrar um credor em cima do outro. Você não rola as tuas dívidas o resto da vida. Você, com o passar do tempo, você troca credor. Quando você troca credor, dificilmente você não tem que amortizar alguma coisa, entende? Então, isso vai comprometendo a tua saúde financeira com o passar do tempo. Então, aqui a situação é uma pancada na despesa. Você pode descer, Moni, para ir para a despesa claro. do futebol? Que é o que você dizia, né, sobre investimento diretamente ligado ao futebol, né? Aí o clube pode, ele tem uma despesa com futebol bem controlável, aí metade das receitas, entendeu? Quer dizer, ele teve aí uma 353% de aumento na despesa com o futebol, que é o que interessa. Com o passar do tempo, ele vai tendo mais capacidade de investimento, entendeu? Porque, de novo, não tem que pegar o recurso dele para ficar pagando... Tem vários clubes no futebol brasileiro aí pagando 40 milhões de reais por ano de despesa financeira. Imagina, 40 milhões de reais é o que o Ceará tem aí de investimento no futebol, entendeu? Exato. Então é um recurso que faz falta, né? Bacana. Bom, você falava sobre a despesa Era disso que eu financeira. falava, 2 milhões de reais, quer dizer, nos últimos 5 anos foram 6 ou 8 milhões de reais ali que o clube teve de despesa financeira líquida. Em 5 anos, é 1 milhão por ano. 1 milhão por ano, 80 mil por mês e tudo mais, tal. Você vê que não é um valor desprezível, mas é um valor pequeno, é um valor bem confortável para o clube, é 2% da receita. Tem vários clubes aí que comprometem 10, 11, 12, 15% da receita, entende? Então é o seguinte, você não pode... Porque o que é despesa financeira líquida? É juros. Via de regra, grosseiramente falando, variações cambiais, multas, correções monetárias e coisas do tipo, atualizações monetárias de maneira geral. Então, é um dinheiro sem retorno, sabe? Se você faz isso, tem alguns casos que isso até dá algum retorno. Internacional, tem a dívida com o estádio, entendeu? Mas aquilo gera receita também. Agora, de resto... uma grande parte do endividamento que os clubes têm hoje é porque ele simplesmente atrasou algum tipo de pagamento.
Aí ele não pagou imposto, virou endividamento. Não pagou salário, virou endividamento. Gastou, pediu dinheiro emprestado para contratar um jogador, por hipótese. Dinheiro emprestado de um banco, dinheiro emprestado da federação, dinheiro emprestado de um agente ou de um parceiro da comunidade do clube. Vira endividamento. Depois vira o quê? Despesa financeira, entendeu? Você tem que pagar aquilo. Os jogadores já não estão mais ali, o elenco não está mais ali. E você está com aquele negócio, aquele peso do passado carregando. Esse é o drama. Tem que reduzir o peso do passado. Os clubes, eles ficam presos a isso, entendeu? Então, esse é um problema. Ceará, tranquilo, entendeu? Exato. Bem tranquilo. Bom, vamos lá, a gente viu o crescimento em receita, em despesa, mas essa relação foi positiva, né, Fernando? A gente vê um superávit aí de 6 milhões, né? E superávit nos últimos anos, aí desde 2015. Desde 2015, né, cara? Pô, é um clube que não perde dinheiro, né? E esse é outro problema, gente. Tem clubes no futebol brasileiro que são viciados em prejuízo. Sempre falo do Atlético Mineiro, porque realmente é impressionante, né? Um clube que prejuízo todo ano. Aí seu endividamento vai crescendo, bola de neve. E tem vários outros, né? Eu me lembro a gente fazia essa análise aí há uns anos atrás, em 2013, a gente olhava para trás e falava assim, caralho, porra, nos últimos 6, 7 anos, tipo 95% dos exercícios, do somatório dos exercícios de todos os clubes eram prejuízo. Isso mudou mesmo. Gozado, né? O único clube que não era assim, só tinham 2 clubes que não eram assim, o Atlético Paranaense e o São Paulo, né? E o São Paulo, cara, que era um clube que sempre foi muito arrumado, hoje aderiu a uma outra estratégia, né? Uma estratégia também tem tido esses prejuízos aí nos últimos anos. Mas de novo, aqui se faz, aqui se paga, meu amigo. Então é o seguinte, o que você leva para campo é fruto do que você faz aí. Se você dentro de campo controla as suas despesas, vai sobrar mais para você investir. E de novo, 100 milhões de reais de faturamento, é o maior faturamento da história do Ceará, né? É um crescimento brutal, um bom trabalho. Mas convenhamos, não é um faturamento folgado para a Série A. Vocês concordam? Quer dizer, a Série A é complicada. A Série A tem clube de bi, tem muito clube de 300, 400 milhões, cara. Tem vários clubes com 400 milhões de faturamento na Série A. Veja, Inter, Grêmio, eu não vi ainda Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Atlético Paranaense agora, né? Inter, Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Falei aqui, 5, 6 ou 7 clubes eu falei aqui. E ainda temos 2 aí para checar. Né? 200 milhões de faturamento tem vários. O Bahia quase 200. E os 12 famosos, mais o Atlético Paranaense, mais o Bahia. 14 clubes já tem mais de 200 milhões de faturamento. Ou pelo menos 200 milhões. O Bahia está próximo disso. 14. Então você veja o seguinte, 14 é 70% da Série A. 70% da Série A está nos 200 milhões para cima. O Ceará está com 100. Né, Fernando? Sendo que cai em 4. Então, se você 14, mais 4 vão ser rebaixados, você tem 2 vaguinhas no rebolo ali, entendeu? Para completar 20. Lógico, não é isso aqui que determina exatamente o dentro de campo. Mas você repara como a capacidade de investimento ela é curta, ela é justa, ela é bem justa. Você não está numa situação folgada. Então, eu acho, a gente ouviu aqui o presidente do Fortaleza dizendo, hoje eu vou repetir a mesma pergunta para o Robson, o presidente da Fortaleza falou claramente, o nosso objetivo é manter na Série A. Porque manter na Série A, cada ano a tua base vai ficando mais forte. Enquanto outros, você pode esperar que o teu rival, não o teu rival exatamente, mas desses 20, alguém vai fazer loucura. Porque sempre vai ter alguém que vai falar o seguinte, não, agora eu vou me consagrar, agora eu vou gastar mais porque chegou a hora de mudar de patamar. Muda-se de patamar assim, como tem feito o Ceará. 30, 60, 100, tá mudando de patamar, entendeu? Ah, mas eu queria estar lá em cima. Cara, todos nós queremos um monte de coisa.
mas você conquista desse jeito, um passo atrás do outro. Em 3 anos, uma mudança brutal. Em 5 anos, uma mudança mais brutal ainda. Daqui a 5 anos mais, como o clube vai estar? Se continuar fazendo esse trabalho, vai estar nesse rebolo, entendeu? Aí o mercado melhora, né? O futebol já vai estar... Nós vamos sempre mudando de patamar. O futebol tem tido crescimentos de faturamento brutais. Esse ano vai ser uma catástrofe, né? E, de novo, quem é que vai sofrer menos? Nesse ano é um ano, gente, que também dá para mudar de patamar. Porque, repara, todo mundo vai cair. A régua de todo mundo vai para baixo. De todos. Quem estiver melhor pode sair daqui numa situação proporcional melhor. Você pode cair no nominal, mas no proporcional, né, no relativo, você pode mudar de patamar também. Então é o seguinte, e quem está em condição melhor agora? Quem está em condição melhor são os clubes que têm feito a lição de casa. São os clubes que tenham condições de segurar mais o seu elenco agora, nesse período. Entendeu? E aí tem uma relação, o cara tá pagando em dia, o cara cumpre a palavra, o cara tem credibilidade. Agora, clubes que já não pagavam salário, que estavam tudo atrasado, que tinham problema para honrar compromisso sem credibilidade, como é que vão se sair esses clubes agora com a volta do campeonato? Como é que esses clubes vão sair? Mesmo clubes maiores, entendeu? Tem clube aí grande que vai sofrer demais. Eu estou bem curioso, eu repito isso, quase toda a live, eu estou bem curioso para como é que vai ser o bola em campo quando esse negócio voltar. Tá? Volto a dizer, o processo de mudança na hierarquia do futebol está acelerando, né? E esse ano ele vai acelerar também, entendeu? Vai acelerar, já era uma coisa nítida, mas ele vai acelerar. O Fernando falou dessa mudança